Meus amados irmãos em Jesus Cristo, a conhecida parábola do semeador que nós acabamos de ouvir, contada por Jesus, tem três personagens mais importantes: a semente, que é a palavra de Deus, que vocês acabaram de ouvir, o semeador, Jesus e os proclamadores da palavra, e o terreno. A ênfase de Jesus é dada no terreno. A preocupação de Jesus é com o terreno. Porque, por melhor que seja uma semente, por mais eficaz que seja uma semente, e também por melhores técnicas que possuam o semeador, se o terreno não for bom, a semente não cresce. Por isso Deus, Ele é um respeitador da nossa liberdade. E Ele só entra se nós abrimos a porta. Por isso o terreno é o nosso coração, que ouve a palavra de Deus e faz com que ela crie frutos ou não. Terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, terreno que não deixa a raiz ficar profunda, todos os tipos de terreno podem existir. A nós cabe nos perguntar: que tipo de terreno eu sou? Quando eu ouço a palavra de Deus, o que é que eu deixo ela produzir no meu coração, na minha vida? Quando eu ouço a palavra de Deus, o que é que eu deixo ela transformar dentro de mim? Os dois terrenos que Jesus cita aqui primeiro, um terreno pedregoso. O terreno pedregoso não tinha muita terra. As sementes brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Esse modelo de terreno são as pessoas que até acolhem a palavra de Deus, mas as dificuldades da vida, as pedras no caminho, não deixam a pessoa se aprofundar, não permitem as pessoas criarem raízes. Quem já morou na zona rural sabe que plantar milho e feijão em terreno pedregoso, alguns brotam e outros não. A raiz tem dificuldade de se fincar. Por isso, nós precisamos perceber que pedras na nossa vida, elas vão existir. Só que nós precisamos criar alternativas para que as raízes sejam profundas da nossa fé. Um outro tipo de terreno é o terreno com os espinhos. Eles sufocam as plantas. E esse tipo de terreno, esse tipo de pessoa cujo coração tem espinhos, nós podemos lembrar que os espinhos, eles ferem e são feridos também. São as pessoas justamente com mágoas, ressentimentos, raiva, rancor, sentimentos que sufocam o crescimento do fiel na fé. É muito difícil a gente caminhar com os espinhos no coração. É muito difícil a gente caminhar carregado de ressentimentos e de mágoas. O sentimento que a gente tem é de sufocamento mesmo. Os espinhos, eles perfuram a vitalidade da planta. E às vezes no nosso caminhar, os nossos ombros pesam, a gente tem uma sensação de cansaço. É aquele perdão que não foi dado, é aquele ressentimento que continua remoendo, é aquela mágoa de tantos anos. Esses são os espinhos. Diferentemente das pedras, as pedras, elas não são sentimentos, elas são dificuldades próprias da vida. É a perda de alguém, é a solidão, é o desemprego. Nem sempre são ocasionadas por nós. Os espinhos, nós temos autonomia e às vezes até culpa sobre eles.
por isso, esses dois tipos de terreno, com pedras e espinhos, são as maiores dificuldades. São as maiores dificuldades que a gente tem de apreender a palavra de Deus. Por fim, Jesus diz, mas tem terreno bom, tem terra boa, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus com atenção e mais do que atenção, ouvem com disponibilidade e vontade de pô-la em prática. Esse, para Jesus, é o melhor terreno possível. É o melhor terreno possível. E pode ser que uma vez ou outra esse terreno bom assim tenha umas pedrinhas, tenha os espinhos, mas nada capaz de fazer a semente dar frutos. A semente brota. E os frutos, olha o que diz a Bíblia, 60 e 30 frutos por semente. Isso significa o quê? Muito fruto. Muito fruto. Nós, quando deixamos a palavra de Deus agir em nós, a gente faz mais do que a gente podia imaginar. Na Bíblia tem uma passagem em que Jesus faz um milagre e os apóstolos se maravilham daquilo, ficam impressionados. E Jesus disse assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão fazer coisas ainda maiores. Poderão dizer a essa montanha, saia daqui e transplanta-te ao mar. É isso que o Evangelho está dizendo. Vocês vão produzir muito fruto. 60 e 30 frutos por semente. Uma pessoa na sua família, uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa no seu prédio que deixou a palavra de Deus produzir frutos, já é capaz de fazer muita coisa, muita coisa. É capaz de transformar muitas realidades. E para concluir, assim foi a vida dos santos. Eles viveram em situações muito difíceis, em um mundo difícil. E eles sozinhos conseguiram transformar centenas, dezenas e até milhares de pessoas com o seu exemplo. Foi uma semente que foi ali plantada da palavra de Deus e produziu muito fruto. Teve um santo que, de tão desesperado que ele estava da vida mundana antes da sua conversão, ele entrou numa igreja, sentou, estava justamente na homilia e ele se converteu pela pregação de Santo Ambrósio. Era Santo Agostinho. E Santo Agostinho teve uma conversão maravilhosa, transformou-se num dos maiores santos da igreja. Ele, com uma semente sozinha, conseguiu dar muitos frutos, que até hoje, quem lê suas obras, quem conhece sua história, tem suas vidas transformadas. E olha que Santo Agostinho viveu lá no século V. Isso significa que esse evangelho tem toda a razão. Um terreno bom produz mais frutos do que a gente pode imaginar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!